E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube. Vamos projetar o jogo de domingo entre Santos e Fluminense, 7h30 da noite no Maracanã. Jogo difícil. O Fluminense vem embalado com 3 vitórias seguidas, novo treinador, o time do Fluminense é bom e o Santos terá que tomar suas cautelas para encarar esse jogo e não voltar com derrota no Rio de Janeiro. Seria trágico para o Santos, porque em 3 jogos o Santos faria só 1 ponto, que foi o empate contra o Bahia na Vila Belmiro. E seria um começo ruim, perturbador e preocupante para o Santos. Mas, pessoal, antes de começar a falar sobre tudo isso, vocês sabem, né? Se inscrevam no canal, dê o like, ative o sininho, vocês sabem que tudo isso é importante para mim. Estou quase batendo 135 mil. Vocês não vão me ajudar a chegar lá? Conto com vocês. Gente, é o seguinte, Soteldo, mas principalmente o Neymar, ambos viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro neste sábado. Pegaram avião, fretado, foram para o Rio, desceram. A festa para o Neymar no Rio de Janeiro foi uma coisa linda e impressionante. E a torcida, de fato, gosta muito do Neymar. Não tem jeito, gente. Onde ele passa, onde ele pisa, onde ele põe o pé, onde ele aparece, a torcida vai à loucura. Vai à loucura, entendeu? E foi assim de novo no Rio de Janeiro. Tá? É o reencontro do Neymar com o Maracanã. Faz muito tempo que ele não joga lá. Muito tempo que ele não joga no Maracanã. E ele vai ficar no banco, tá? A gente sabe muito bem disso. Que ele e o Soteldo viajaram, mas ambos vão ficar no banco. O Soteldo treinou praticamente um dia só nessa semana, um dia. Porque ficou fazendo tratamento de um desconforto muscular, tá? O Neymar não, o Neymar já vem dessa lesão muscular já há 40 dias. Domingo, contra o Fluminense, vai fazer 40 dias que o Neymar não joga. E pelo que a gente teve de informação a respeito da desenvoltura dele nos treinamentos e também no jogo treino contra o Água Santa, que foi acho que na quarta-feira, no CTR Pelé, Neymar está legal, está bem. Mas isso não significa que ele vai poder jogar o tempo todo. A gente sabe muito bem disso, que o Santos vai monitorar o tempo, a permanência, a minutagem do Neymar para que não volte mais a ter essas lesões musculares que são comuns depois de um longo tempo de inatividade. Ele ficou parado aí quase 2 anos, não chegou a isso, vai 1 ano e meio por conta de uma lesão gravíssima no joelho esquerdo de LCA, que é o tal do ligamento cruzado anterior. Tá? A mesma lesão do Aderlan, que com 10 meses está voltando, tá? Mas cada organismo reage de um jeito. Mas é o seguinte, gente. Então, Neymar e Soteldo vão para o banco de reservas. Caramba, você olha para o banco, se tiver alguma dor de barriga, você fala assim, caramba, pô, Neymar e Soteldo. Caramba, eu tenho que fazer. Agora, o que o torcedor também se pergunta é o seguinte, tudo bem, os dois estão no banco, mas e o time que vai jogar? Esse time que vai jogar vai ter condições de fazer frente ao Fluminense? Esse time que vai jogar vai ter condições de repente, criar uma situação favorável para que no segundo tempo Neymar e Soteldo entrem em campo? Pois é, gente, o time está definido, vocês sabem muito bem disso. Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, Schmidt, Pituca e Roleiser, Tassiano, Tiquinho e Guilherme. Sugere um 4-3-3, mas eu duvido que ele vai jogar no 4-3-3. Ele quem? Caixinha. Ele quem? Santos. Não acho que vai jogar. Ou ele vai fazer uma linha de 5, ou uma linha de 5 na frente dos 4 zagueiros, né? Os 4 zagueiros, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo, Escobar. Aí a linha de 5 teria Tassiano, Roleiser, Pituca, Schmidt e Guilherme, e lá na frente o Tiquinho. Entendeu? Repito, Tassiano, Roleiser, Pituca, Schmidt e Guilherme, e na frente o Tiquinho. Ou então, como o Schmidt é um jogador mais pesado, de pouca mobilidade em relação aos demais, ele pode fazer um 4-1-4-1, que seria Léo Godoy, Brazão, né? Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Schmidt, aí você tem Tassiano, Roleiser, Pituca e Guilherme. E o 1 lá da frente, o Tiquinho. Vamos de novo, para ver se fica bem fixado na memória, na nossa mente? Brazão, não, 4-1-4-1, certo? Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Schmidt, como 4-1, Schmidt. Aí uma linha de 4, Tassiano, Roleiser, Pituca e Guilherme. Tassiano, Roleiser, Pituca e Guilherme. E lá na frente,
o Tiquinho sendo o outro 1. 4-1, 4-1. Ou então aquele 4-5-1 que eu falei agora há pouco, com Tassiano, Roleiser, Pituca, Schmidt e Guilherme. Tassiano, Roleiser, Pituca, Schmidt e Guilherme e um da frente, o Tiquinho. Acho que o Santos vai se comportar taticamente assim quando não tiver a posse de bola. Agora, quando tem a posse de bola, aí já tem a liberdade de movimentação. Claro que tudo dentro de uma programação. Tá? Então você solta os laterais, você abre bem o Guilherme, você pode abrir bem o Roleiser ou o próprio Tassiano. As informações que vieram é de que o Santos usou, o Santos não, né? O Caixinha usou muito o Roleiser por dentro e abriu o Tassiano. Não sei, eu acho que se ele for colocar de fato o Léo Godoy, ele não vai abrir o Tassiano, ele vai abrir o Roleiser. Por quê? Porque os dois jogaram juntos no Estudiantes e tem uma química, tem um entrosamento que o Santos pode tirar proveito disso. Então, eu acho que, no primeiro momento, no papel pode aparecer o Tassiano. Mas a minha impressão é que o Roleiser vai jogar mais aberto. Não fixo, né? Como se fosse um pebolim, tá? Não sai do lugar. Não. Vai ter liberdade de movimentação, troca de posição com o Tassiano, às vezes até o Guilherme cai por ali, e o Roleiser vai para a esquerda, o Tassiano, enfim, não importa, tá? O fato é que eu acho que a maior parte do tempo, do posicionamento do Roleiser, para mim, vai ser aberto para a direita para aproveitar a química, o entrosamento que ele tem com o Léo Godoy. E o Léo Godoy deve ser, de fato, a outra surpresa, né? Ou uma das surpresas do Santos, porque a outra é o Pituca. A gente sabe muito bem disso, porque o Pituca fez o gol contra o Bahia, entrou bem no jogo, é um jogador experiente, O jogo contra o Fluminense no Maracanã requer muita experiência, maturidade, porque jogar contra o Fluminense no Maracanã não é coisa fácil. Repito, vem de 3 vitórias seguidas, tem um novo treinador, o Renato Gaúcho, o time está embalado e entusiasmado. Tudo muda quando troca-se o treinador. O ambiente passa a ser outro. Aquela coisa pesada que tinha com o Mano Menezes, ele brigou com alguns jogadores, vocês se lembram muito bem com o Marcelo, a briga dele com o Marcelo, enfim, o ambiente era um pouco carregado com o Mano, não estava legal, Então saiu o Mano e entra um boa praça que é o Renato Gaúcho. É tudo que o Fluminense precisava. Sai um cara carrancudo, não digo carrancudo, porque de um jeito mais, menos paternalista, e entra o Renato Gaúcho. Entendeu? E além disso, gente, como eu falei para vocês, na quinta-feira o Fluminense jogou pela Sul-Americana contra o San José de Oruro, da Bolívia. Venceu por 5-0. Só um titular saiu jogando, o Fábio. E no segundo tempo entraram o Hércules e o Cano. O Cano até fez um gol. Então, 2 titulares entraram no segundo tempo e o outro titular que participou da partida foi o goleiro Fábio. Os demais, todos reservas. Todos reservas. Por quê? Porque o Renato Gaúcho falou assim, gente, eu tenho um jogo importante domingo contra o Santos. Esse Santos vai vir com o Neymar. E vai pro Rio com o Neymar. E eu preciso fazer vitória. Porque o Fluminense tem ambições também nesse ano. Também tem ambições. Quer ganhar a Sul-Americana, quer brigar pelo brasileiro, tentar se posicionar o melhor possível para evitar perrengues, dor de cabeça com rebaixamento e até se garantir na Libertadores do ano que vem, ou então, se der em brecha, bater campeão. E por falar nisso, o Neymar, numa entrevista anteontem ou ontem, ele falou exatamente o que eu acho. Palmeiras, que acabou de bater o Corinthians por 2-0, era para ter sido demais, anularam um gol do Palmeiras para mim, que não devia anular não. Bom, Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão no nível superior. O Botafogo perdeu para o Bragantino na tarde deste sábado por 1-0 no interior de São Paulo. Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão no outro nível. Os demais, eu colocaria o Internacional também. Os demais jogadores, os demais times, estão no mesmo bloco, no mesmo nível. Então, aquilo que eu falei para vocês já aqui no vídeo, se esses times, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Internacional, começarem a se debruçar na Libertadores, vão em frente, e sentirem a possibilidade de ganhar a competição, vocês podem ter certeza, por pressão da torcida e da mídia de cada uma dessas equipes,
eles vão deixar o brasileiro de lado. E é aí que o Santos pode tirar proveito. E é aí que o próprio Fluminense também pode tirar proveito. Entendeu? Então, a leitura do Neymar do campeonato é a mesma que eu tenho, já falei para vocês aqui, alguns até em tom jocoso vieram debochar de mim, kkkk, você tá maluco, etc e tal. Não, eu acho isso. O Neymar falou, o Santos vai fazer um campeonato brasileiro interessante. O que significa isso também? Que ele está vendo qualidade no Santos? Ok, nós sabemos disso. Mas está embutido nessa frase que ele vai renovar o contrato dele com o Santos. Pode ter certeza disso. O Neymar vai renovar o contrato dele com o Santos. Gente, o ambiente é muito favorável para ele. Muito favorável para ele. Ele é querido, adorado, admirado, amado em todos os lugares que ele passa. A torcida do Santos está com ele, junto. Compreende esse momento dele de lesão e tudo mais. Ninguém está cobrando. Ninguém está enchendo o saco dele, nem sequer por causa do carnaval. Tem um chato ou outro ali que às vezes reclama. Às vezes eu também reclamo. Acho que ele poderia se preservar um pouco mais. Mas tudo bem. Mas ele está aí, está indo para o Rio de Janeiro. Então, gente, é isso. Passei aqui para falar desse jogo, para projetar Santos e Fluminense. Neymar e Soteldo viajaram, estão no Rio de Janeiro, vão ficar no banco. E o Santos deve ser um time cauteloso, até porque ele deve ser o mesmo, porque o Fluminense é um time bem armado pelo Renato, não só pelo Renato, mas pelo histórico dele, é um time bem armado, um time com jogadores que se conhecem, que estão juntos há algum tempo e vem muito embalado por conta do Renato Gaúcho, seu novo treinador. Tá bom? Vai ser um jogo muito interessante. E vamos fazer figa aqui, ó, para que o Santos possa ganhar essa partida. Depois do jogo, eu venho com um vídeo aqui no meu canal. E eu conto com vocês. Até lá.